choque neurogênico também faz parte do grupo dos choques distributivos, ok? Então, como vocês já sabem, né? Tô repetindo isso todos os vídeos, né? Mas esse vídeo já estava disponível para quem é membro há muito tempo, então se você é membro, com certeza você já viu antes e tá revendo aqui de novo porque a aula foi muito boa. Isso é muito bom para você dar continuidade aos seus estudos. E quem é aluno meu dos Enfermeiros Fora da Curva tem 3 horas de aula de choque. Imagina o tanto que eles aprendem. Se você quiser, ó, vou deixar aqui abaixo um link da descrição para você entrar na lista de espera. Só vou ter vaga em 2023, mas é importante garantir porque é tudo limitado, porque senão o professor aqui não aguenta ter um monte de aluno, né? Tem que ter uma quantidade reduzida para a gente garantir que o ensino realmente vai transformar a sua vida, beleza? Bora lá pro vídeo? Então não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, siga a gente lá, cara, no Instagram, dá essa força aí, vai, ajuda nós, beleza? Bora lá? Gente, choque neurogênico. É muito comum quando a gente fala de traumatismo medular. Por quê? A gente tem neurônios, nervos e gânglios, certo? E aí quando a gente fala de sistema nervoso automático, autônomo, né, para você diferenciar do central, a gente tem duas avenidas. A avenida parasimpática, que libera acetilcolina, né, tanto no pré e pós-ganglionar, e a gente tem a avenida simpática, né, que o que importa para a gente é a ponta, e na ponta vai liberar adrenalina e noradrenalina. No caso de um paciente que teve ali, né, um trauma raquimedular, o que vai acontecer? Ele vai ter uma quebra de estímulo simpático. É como se a avenida tivesse obstruída. E aí os carros não passam. Só que quem passa ali? Adrenalina e noradrenalina. Então o que vai acontecer com esse paciente? Contei a resposta. Nossa, não sei nem fazer uma enquete legal. Se não vai chegar adrenalina, ele vai ter bradicardia. Se ele vai ter bradicardia e vasodilatação, porque não vai ter noradrenalina chegando nos vasos, ele vai ter hipotensão e bradicardia. Acabou, gente, é isso. Ó, fácil demais. Entendeu? A via simpática libera adrenalina e noradrenalina. Adrenalina ajuda o coração a manter batimentos acima de 70, certo? A noradrenalina ajuda a manter a vasoconstrição dos vasos ali para segurar a pressão. Se a avenida foi bloqueada, não vai chegar adrenalina no coração e nem noradrenalina nos vasos. Então vou ter uma bradicardia e uma dilatação de vasos. A bradicardia por si só já diminui o débito cardíaco, que diminui a pressão. Por si só. A vasodilatação, que é a resistência vascular, por si só, também diminui a pressão. E se eu tenho agora bradicardia e vasodilatação? Você tem um paciente grave. Choque neurogênico. Então, é importante entender esse mecanismo fisiopatológico para você entender que o que resolve? Fazer adre, fazer nor na veia do paciente. Porque se a via está bloqueada, a gente faz por via venosa. A gente instala. Nós somos brutos, a gente vai instalar esse negócio no paciente. Você está precisando de drogas vasoativas? A gente tem no estoque. Tem no carrinho de parada. A gente vai instalar adrenalina, a gente vai instalar noradrenalina nesse paciente, conforme o protocolo, né, clínico, dependendo da situação do paciente. Só isso, meus queridos. Só isso. Por quanto tempo? Depende de quanto tempo essa via vai ficar bloqueada. Depende de quanto tempo, né? Então depende do que causou o trauma e se aí vai ser reversível, não vai ser reversível, né? O que de fato está acontecendo. Então isso é extremamente importante para você entender que no caso do paciente com choque neurogênico, a gente tem algumas características diferentes dos outros choques, principalmente quando você olha para o paciente, né? Você tem uma extremidade quente,
em outros pacientes tem uma extremidade fria. Então você tem uma característica diferente, por quê? Porque você teve um bloqueio simpático ali no trauma raquimedular, de forma que esse paciente entrou em choque, mas ele mantém volume, né? E mantém sangue circulando. Só que está com bradicardia e vasodilatação. Então você vai ter as extremidades quente, vermelha, né? Com uma boa perfusão. Mas ele está chocado e precisa de atendimento. Precisa de fazer vasoconstrição. Senão a gente vai perder esse paciente. Então é importante lembrar que neste caso é um trauma, mas que o atendimento ele é mais clínico do que outra coisa que é referente a isso. Entendeu? Então não tem muita coisa para falar. É só isso. Né? Eu tentei resumir que é o máximo. E o que a gente precisa fazer é o seguinte: fazer droga vasoativa nesse paciente, para a gente manter valores pressóricos, né, aceitáveis e manter uma frequência cardíaca acima de 60, que seria o ideal para esse paciente. Beleza? Então, observa que quando você entende o mecanismo fisiopatológico, você já fica tranquilo com o desfecho clínico do paciente. É igual quando você chega na UTI pela primeira vez e aí aquele paciente, né, todo instável, aí chega lá enfermeiro, médicos, né, com mais tempo de experiência, chega, dá uma olhada, vamos fazer isso, isso, isso e isso. E aí todo mundo faz correndo e o paciente começa a melhorar, melhorar, melhorar. Por quê? Ele sabe o que está acontecendo, muitos anos de estrada. Então, eu estou te ensinando a pegar a estrada. Se você ainda não sabe, estou te ensinando a pegar a estrada, para você começar a caminhar. Para quando você olhar para esses pacientes, você já, já sei o que está acontecendo, está faltando droga vasoativa, então a gente vai precisar fazer aminas nesse paciente aqui, blá blá. Se você tem a via parasimpática ativada, está liberando acetilcolina. E se essa acetilcolina está sendo liberada, você está induzindo o paciente a fazer o quê? Uma redução de frequência cardíaca. Você está reduzindo a frequência cardíaca do paciente. Por isso que ele entra em bradicardia. Não só porque não tem adrenalina estimulando o nó sinusal, como tem acetilcolina estimulando o nó sinusal para reduzir a frequência cardíaca. Como não tem ninguém para brigar, então está a acetilcolina sozinha. Então, se a acetilcolina está sozinha, ela tem vantagem. Que vantagem? Eu vou reduzir a frequência cardíaca porque eu estou sozinha aqui. Então, nesse caso, quando a gente faz adrenalina nesse paciente, a gente faz justamente para brigar com a acetilcolina para melhorar. Então, é indicado usar atropina? Éder, peraí. Se a atropina é um anticolinérgico, bloqueia receptores M2 cardíaco, se tem acetilcolina se ligando lá, fazendo bradicardia sinusal, se a gente usa atropina, claro, a gente tem uma interrupção dessa acetilcolina se ligando ao receptor, mas a gente ainda não vai ter um aumento significativo, tá? A não ser que esse paciente seja saudável, seja muito bom, e aí a gente consegue chegar pelo menos próximo de 70 batimentos por minuto, beleza? Então, existe sim essa possibilidade de usar atropina e outras drogas também, anticolinérgicas, se for o caso, porque a acetilcolina está ganhando, hein? A adrenalina e noradrenalina está em desvantagem porque foram bloqueados, então a acetilcolina está ganhando. Então, drogas anticolinérgicas vão ser bem-vindas neste momento, beleza? Galera, falta o último, já a gente libera um vídeo para vocês aí.